Fala, rapaziada. Beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar em Matemática 2, aula 19, sobre Geometria Espacial 3, os prismas e os paralelepípedos, né? Então, quando a gente fala em Geometria Espacial, prisma, o que vem a ser um prisma? Tá? Um prisma é um sólido geométrico que tem duas bases iguais, tá? E essas bases podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, hexagonais, e assim vai, tá? E todas as suas faces laterais são retângulos. Então, o prisma, ele tem as faces laterais sendo retângulo e as duas faces da base podendo ser qualquer figura aí, né? De triângulo a um eneágono, enfim, pode ter quantos lados, né? Essas bases, essas faces superiores, né? Às bases dele. Então, ó, aqui eu tenho um prisma de base hexagonal, tá? Eu tenho 6 lados, né? Então eu tenho as duas bases. A base de cima aqui, ó, que é um hexágono, e a base que vai estar lá embaixo, que também é um hexágono. E tem as faces laterais, tá? São os retângulos aqui. Tá? Então tem os retângulos aí, são as faces laterais, e as duas bases, né? São as faces superiores e inferiores. Então, na base, eu tenho a aresta da base, né? Esses aqui, ó, né? São as arestas da base. Tenho as arestas laterais, são as arestas, né? Que estão do lado, tá? E aí, eu vou fazer a planificação disso aqui, tá? O que seria a planificação? Eu abri esse cubo, vamos supor que ele seja esse prisma, vamos supor que ele seja uma caixa e eu vou abrir ele, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha aqui. Então tá aqui, ó. Essa é a planificação desse meu prisma, tá? As duas bases, tá? São hexágonos, tem 6 lados, e as faces laterais aqui, tá? São 6 retângulos. Um retângulo, tá? Se for um prisma de base triangular, por exemplo, é um chocolate famoso. Você compra ele, ele é assim, ó, é um prisma de base triangular, né? Então ele teria 3 retângulos. Se fosse um cubo, um paralelepípedo, teria 4. Um pentágono, 5. E assim por diante. Então, nesse prisma aqui, eu posso calcular a área das bases e posso calcular também a área lateral, tá? Então, quando eu falo na base, né, então a área das bases, dessa e dessa, são iguais. E a área de cada retângulo aqui também é igual. Então, se eu perguntar qual é a área da base, é só você fazer 2 vezes a área da base. Quais são a área das laterais? Nesse caso, 6 vezes a área lateral, tá? Porque são 6 retângulos. Novamente, se for 3, você vai fazer vezes 3, 4, 4 e assim por diante. Agora, a área da base sempre vai fazer 2 vezes. E tem duas áreas, né, iguais aqui. E o volume? Quando eu falo em volume de um prisma, é quanto cabe lá dentro dele, tá? Qual é o volume interno dele?
Então, para calcular o volume de um prisma, área da base vezes altura. Tá? Então, a área da base vezes altura. Sempre assim você vai calcular o volume de um prisma. Seja ele de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não importa a quantidade de faces laterais. Não importa se é um prisma de base quadrada, triangular, hexagonal, pentagonal. O volume de um prisma é dado sempre por base vezes altura. Tá? Sempre assim. Vamos falar um pouquinho do princípio de Cavalieri aqui. Tá? O que fala o princípio de Cavalieri? O princípio de Cavalieri fala para mim que se eu tiver dois prismas, tá, apoiados num plano, apoiados numa mesa, e esses dois prismas forem cortados por um outro plano paralelo, tá? Então eu coloquei os planos aqui, ó, alfa e beta. Então tenho dois prismas aqui, um de base quadrada, outro de base pentagonal, tá? E esses dois prismas eles foram cortados, foi atravessado por eles um outro plano paralelo. Né? O princípio de Cavalieri fala para mim, se a área da base for igual nos dois, tá? Então se a área da base for igual nos dois, o volume também vai ser igual, né? Então se a área da base for igual, o volume dos dois também será igual. Então o volume desse da parte de baixo é igual ao volume desse da parte de baixo. O volume desse na parte de cima é igual ao volume desse na parte de cima. E esses dois volumes serão iguais. Se ele for cortado no meio aqui, né? Se ele estiver no meio do prisma, no ponto médio aqui, esses dois volumes serão iguais, tá? Mas aí, para isso, essas duas alturas aqui devem ser iguais. Mas, princípio Cavalieri, se as bases forem iguais, esses dois, esse e esse volume também será igual, ok? Então, quando a gente fala em prismas, tá? Eu tenho dois tipos de prisma. Os prismas retos e o oblíquo. Tá? Prisma reto, retinho, né? O oblíquo, ele é torto, ele tem uma inclinação, tá? Esse ângulo aqui não é de 90 graus, aqui é 90 graus. Esse ângulo aqui não é de 90, tá? Um ângulo diferente de 90 graus. Isso aqui é diferente de 90, tá? Isso aqui pode ser paralelepípedo, qualquer prisma pode ser reto ou oblíquo, tá? Mas vamos falar um pouquinho dos paralelepípedos, tá? Aqui eu tenho um paralelepípedo, tá? Reto. E aí eu tenho todas as suas medidas, né? A, B e C, largura, comprimento e altura. Né? E o D, que é a minha diagonal, tá? É a diagonal do meu paralelepípedo aí. Tá? Então, essa diagonal, como eu calcularia o tamanho dessa diagonal? Então, a diagonal é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Então, a raiz quadrada de largura ao quadrado mais comprimento ao quadrado mais altura ao quadrado. Tá? É a raiz quadrada das três dimensões desse paralelepípedo. Tá? Então, faço o quadrado das três dimensões e somo. Tá? Qual que seria a área total desse prisma? A área total é a área da base vezes 2, porque ele tem uma base aqui e outra ali em cima. A área lateral aqui, ó, vezes 2, porque ele tem duas áreas laterais. E a área frontal,
vezes 2, porque tem a da frente e a de trás. Tá? Então, A vezes B seria a área frontal, mais A vezes C seria a área superior, e B vezes C, que seriam as duas laterais. Tudo vezes 2, tá? Por quê? Porque aí eu tenho a área total. A área total, por isso vezes 2. E para calcular o volume de um cubo, tá? De um paralelepípedo, base vezes altura vezes comprimento. Multiplica-se as três dimensões. Já num cubo, tá? A diagonal é a aresta vezes raiz quadrada de 3, porque aqui todos os lados, todas as arestas têm o mesmo tamanho, tá? Então se torna muito mais simples. A área total, 6 vezes A ao quadrado. A ao quadrado, lado vezes lado, então A vezes A, eu vou ter a área de uma face. E aí eu faço vezes 6, porque é um cubo, todas as faces são iguais. E o volume, aresta ao cubo, ou seja, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, essas são, né, as características principais aí de um paralelepípedo, de um cubo, de um prisma. Então, vamos para os exercícios. Primeiro, fala o seguinte. Uma caixa de leite de determinada marca possui 22 centímetros de altura e um perímetro da base medindo 28. Sabemos que a base da caixa é formada por um quadrado, assinale a alternativa que representa a quantidade de papel necessária em centímetros quadrados para confeccionar a caixa, desprezando-se as dobras. Então, ó, tem 22 de altura e a área da base é um quadrado, com 28 centímetros de perímetro. Então, 28 dividido por 4, 7. Então, cada aresta da base mede 7. Então, 7, 7 e 22. Então, a área total, 7 vezes 7, mais 7 vezes 22, mais 7 vezes 22. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 22, 154, 154. 154 mais 154 mais 45, 357. Vezes 2, 714. 714, alternativa C. Ok? A 2. Um pedaço de queijo em formato de prisma triangular tem 6 centímetros de altura e possui como base um triângulo de 10 centímetros de lado. O volume desse pedaço de queijo em centímetros cúbicos é igual. Então, lado ao quadrado é igual. Lado dividido por 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Seria a área dele aí. Então, ó, ele tem 10 centímetros de lado, então 10 ao quadrado. Como o lado dele é 10, aí eu fiz 10 dividido por 2, 5. 5 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100. Menos 25, 75. Passa para lá a raiz. Raiz quadrada de 75. Fatorando aqui, ó, 5 raiz de 3. Tá? Então, a área da base, porque eu preciso do volume. A área da base vezes a altura, né? Então, a área da base. Base vezes altura dividido por 2. A área de um triângulo. Então, a base 10, a altura 5 raiz de 3, todo mundo dividido por 2. 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. Então, a área da base, 25 raiz de 3. Agora tem a área da base, tem a altura. A área da base vezes a altura. 25 raiz de 3 vezes 6, 150. 150 raiz de 3, alternativa A. Né? A 3 aí.
A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com formato de paralelepípedo retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50, e a diferença na altura entre o piso do primeiro e o segundo degrau e os outros é de 10 centímetros. O volume em metros cúbicos dessa escada é... Então, ó, tá a escada aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 degraus, né? Tem 4 degraus. Então, aqui, ó, tem um cubo, tem um paralelepípedo, aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui tem 4, tá? Dividindo aqui. Então, a escada tá assim, ó. A escada mais ou menos assim. Então, tem 1, aqui tem mais 2, 3, aqui 3, 6 e aqui 4, 10. Então, tem 10 cubos aqui. Então, ó, o volume de um cubo, 10 vezes 50 vezes 20, dá 10.000. Como tem 10 cubinhos, eu fiz vezes 10, 100.000 centímetros cúbicos. E aí todas as minhas alternativas estão em metros cúbicos. Então, eu peguei de centímetro, 3, 6. Por isso, 0,1 metro cúbico, que dá a alternativa A. E o 4 fala assim: uma prova de atletismo muito disputada nos Jogos Olímpicos é a dos 3.000 metros com obstáculo. Nela, os competidores saltam obstáculos fixos de 91,4 centímetros, no caso dos homens, e 76,2 para as mulheres. Além disso, precisam ultrapassar um fosso de água com 3 por 3 de superfície e fundo no plano inclinado, com profundidade máxima de 76 centímetros, que vai diminuindo gradualmente até atingir o nível da pista, conforme figura a seguir. Qual é o volume em decímetros cúbicos do fosso descrito no texto? Então, eu quero volume. Galera, se ele é algo assim, tá? Ele é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2 aí. Só como ele é um prisma, eu vou fazer a área da base, 3,6 vezes 3,6 dividido por 2. E fazer vezes 76. Só que ele quer em decímetros cúbicos. Então, 3,6 metros, 36 decímetros. E 76 centímetros, 7,6 decímetros. Então, 36 vezes 36 vezes 7,6, 9.849,6. Dividido por 2, 4.924,8 decímetros cúbicos. E da alternativa D. Beleza? Não esqueçam de colocar os exercícios em ordem, colocar os exercícios fazer na plataforma SAS, tá? Não deixar acumular aí. Valeu, galera. Até mais.